pessoas que já estão aqui a ouvir-nos, bem-vindos. Pedimos o favor de desligarem os vossos áudios. Eu creio que tenho o meu, estão-me a ouvir, não é? Eu tenho por missão, apenas como Presidente da Direção da SPAI, apresentar rapidamente a nossa conferencista de hoje, que muitos conhecerão, a doutora Lina Santos Mendonça, que é professora do ensino básico e secundário, mestre e doutora na especialidade de literatura oral tradicional, investigadora do Grupo de Tradições Populares Portuguesas, professor Manuel Viegas Guerreiro, do Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Durante quase 2 décadas, teve como mestre o saudoso professor João David Pinto Correia, a acompanhar e incentivar o seu trabalho académico. Tem particular interesse na recolha, tratamento e divulgação de textos da tradição oral alentejana. O tema de que ela nos vai falar intitula-se Escutar, Recolher e Preservar, apontamentos sobre uma recolha de textos da tradição oral do Alentejo. E o resumo, o breve resumo que nos mandou e que divulgamos, diz o seguinte: nos últimos anos temos recolhido e estudado o património cultural imaterial alentejano, com especial dedicação aos textos da tradição oral do concelho de Reguengos de Monsaraz. Deste modo, é nosso propósito apresentar uma amostra do nosso trabalho, com recurso a pequenos vídeos, a fim de ilustrarmos a riqueza e a diversidade de um património que urge ser preservado. Igualmente, desejamos abordar algumas questões essenciais do trabalho de campo, como preparar a recolha, cuidados a ter durante a recolha, etc., e do tratamento dos textos recolhidos. Bom, posto isto, eu passo a palavra à doutora Lina, à nossa amiga Lina, apesar de não nos conhecermos pessoalmente, já somos amigos internéticos e esperemos que... É verdade, temos trocado vários e-mails. Diga. Temos trocado vários e-mails nos últimos meses. Muitos e-mails. E basta serem uma pessoa que colabore com a nossa associação para imediatamente ficarmos amigos dela, porque, como todas as pequenas associações, lutamos com muitas dificuldades. Vou-me calar, vou cortar o meu áudio e passo a palavra à nossa conferencista. Muito obrigada. Boa noite a todos os presentes. Quero agradecer esta oportunidade de estar aqui à SPAI e em particular ao professor Vítor Jorge. Esta oportunidade de poder falar convosco, divulgar o património imaterial do meu concelho, porque há uma coisa que falta na apresentação, não escrevi, mas podia ter escrito, é que sou reguenguense e como tal hoje estou aqui para divulgar o património do concelho onde nasci, onde cresci e onde volto sempre que posso. Eu gostaria de partilhar aqui um PowerPoint. Posso fazer com partilhar a tela? Pronto. É só um pequeno guião. Portanto, estava a dizer que o principal objetivo desta conversa de hoje é fazer uma partilha e divulgação do património cultural e material do concelho de Reguengos de Monsaraz. É uma pequena amostra. Aquilo que temos recolhido nos últimos anos já são largas centenas de espécimes, não é? Portanto, é apenas uma pequena amostra para um público que eu julgo que seja bastante heterogéneo. Dizer que, portanto, me apresento aqui como reguenguense, não é? Mas também como membro de um grupo de estudos do CLEPUL, que tem a principal preocupação com a preservação, a divulgação e o estudo dos textos da tradição oral. Ora, assim sendo, o nosso local de recolha, onde temos desenvolvido o trabalho de campo, já lá vão muitos anos, mas dizendo a verdade, claro que nos últimos 10 anos é que tem sido um trabalho mais sistematizado. E o nosso local de trabalho tem sido o concelho de Reguengos de Monsaraz. Um pouco porque todo o concelho, mesmo todas as localidades, desde as mais pequenas como Barrada, Campinho, Caridade, Carrapatel, Comiada, e se aqui houver reguenguenses, que já vi que há, Ferragudo, Monsaraz, reconhecem todas estas pequenas localidades
por onde fui passando, mas dizer que de início o trabalho foi iniciado naquela que é agora a cidade de Reguengos, mas na altura, no final da década de 90, era uma vila. Era a Vila de Reguengos de Monsaraz. E aquilo que proporcionou um primeiro contacto a título académico com os textos da tradição oral foi um trabalho de licenciatura que desenvolvemos na cadeira do professor João David Pinto Correia. E todos os seus alunos, durante a licenciatura, tinham como trabalho final um trabalho de recolha. Regra geral, éramos jovens, 20 anos, mais 21, por aí, todos regressávamos à terra natal nas férias, sobretudo nas férias da Páscoa, e fazíamos esse trabalho de recolha. Por onde é que começávamos? Quase sempre pela família, a mãe, a avó, a tia, por aí. Nós fizemos nessa altura um trabalho coletivo, tínhamos uma colega de faculdade que também era reguenguense, e entre as duas, eu e a Sandra, fizemos o nosso trabalho de recolha. O que é certo é que o bichinho ficou, e o bichinho ficou e foi de tal maneira que pronto, já se passaram uns bons anos e ainda continuamos às voltas e sempre que podemos fazemos recolhas. Neste momento está interrompido o nosso trabalho por vias da pandemia, tínhamos encetado uma nova fase em que nos tínhamos proposto debruçar sobre as lendas do concelho, já temos algumas, mas queríamos uma amostra maior, iniciámos em 2019, mas depois com a pandemia fizemos uma incursão nas férias do Carnaval, mas depois com a pandemia interrompemos porque não conseguimos fazer a recolha nos moldes a que nos habituámos a fazer. Talvez deste verão tenhamos vou falar na primeira pessoa se calhar, singular, terei de me adaptar às circunstâncias. Dizia eu então este trabalho começou todo ele com o professor João David Pinto Correia, mas findada a licenciatura o bichinho ficou e fui fazendo recolhas, surgiam muitas vezes de forma espontânea, junto de quem conhecia e registava no primeiro papel que viesse à mão, mas fui sempre juntando tudo e fui recolhendo sempre de acordo com os ensinamentos do professor João David, não é? Respeitando questões fonéticas, alentejanas, ou do dialeto alentejano, por assim dizer, questões lexicais, questões morfológicas e depois também os dados dos informantes, todos eles muito completos, segundo os ensinamentos que já vêm de trás, porque a seu dono, não é? Com o nome, algumas indicações biográficas do informante, a data, etc. Entretanto, fomos desenvolvendo este trabalho, não muito a título académico, e fomos percorrendo o nosso caminho. Voltámos à faculdade para fazer mestrado, o professor João David foi sempre incentivando a recolha, mas ainda não foi nessa altura que nos demorámos com mais atenção no património do Concelho de Reguengos. Foi depois a propósito da nossa tese de doutoramento que percebemos que já tínhamos muitos espécimes recolhidos, mas tínhamos ficado apenas por Reguengos, não é? E temos várias aldeias no concelho, temos a vila medieval de Monsaraz e começámos a perceber que era urgente fazer algum trabalho, um trabalho mais consistente. Tínhamos lido, obviamente, Vasconcelos, Pombinho Júnior, que sabíamos que também tinham andado por Reguengos e que eles próprios tinham registado, tinham publicado alguns textos da tradição de Reguengos e percebíamos que tínhamos ali trabalho a fazer, trabalho a completar, não é? É também um trabalho que acaba por se tornar um trabalho urgente, porque percebemos que, como dizem alguns coletores, os informantes são tesouros vivos e eles não vivem para sempre, não é? Aquelas nossas pequenas bibliotecas da tradição que conseguem ainda relatar os costumes de antigamente, que atrás desses costumes vêm umas cantigas, vêm umas orações, vêm umas rezas, vêm umas benzeduras, e se não fizermos alguma coisa, se não formos ao seu encontro, se não os entrevistarmos, se não gravarmos, se não transcrevermos, se não divulgarmos, tudo se perderá para sempre. E então foi assim que, de alguma forma, parámos na nossa profissão também e durante vários meses percorremos o concelho.
mais ou menos 3 dias de gravação, chegávamos à noite, preenchíamos o nosso diário, isto também para falar aqui um bocadinho das questões de recolha e do método de recolha, e o diário é importante porque nos permite refletir, escrever, fazer pequenos apontamentos daquilo que os informantes nos iam dizendo, e foram muitos os informantes com quem contactámos e temos vindo a contactar, portanto o trabalho não ficou preso numa tese, continua. Tenho a sensação às vezes que vai ser difícil parar, mas pronto, isso são outros 500, como se costuma dizer. Portanto, dizia eu, mais ou menos 3 dias de gravação, às vezes prolongava-se por 4, o diário ao final do dia, sempre o diário ao final do dia, e depois as transcrições, porque é importante transcrever os textos da tradição, ainda muito em cima do acontecimento, né? Se houver dúvidas, poder voltar ao local da recolha, o informante ainda está lembrado da conversa que teve connosco, né? Que nós designamos de uma forma mais académica de entrevista, e está lembrado, podemos tirar dúvidas e podemos aperfeiçoar ou até aprofundar, melhor do que aperfeiçoar, aprofundar o nosso trabalho. E dizia eu há pouco, quando iniciámos todo este percurso, que se tornou primeiro num percurso, inicialmente um trabalho de licenciatura e depois se veio a prolongar numa forma de vida também. E iniciámos pela família, né? Olhando neste momento para estas imagens, podemos pensar que elas teriam sido tiradas de um álbum de família. Não, não é do álbum de família, mas é do meu álbum de recolha. Quem me conhece, e tenho aqui alguns arreguenguenses aqui presentes, quem me conhece há de reconhecer alguma das informantes que aqui estão presentes. Nem todas são de uma fase inicial, mas dizer que é pela família que comecei e é por aí que se vai, neste caso, que eu iniciei o caminho. Iniciei pela família, pelos amigos, pelos vizinhos, e chega a um ponto em que parece que se está a esgotar, não se esgota, não é? Há um momento da nossa vida em que uma amiga nos diz: mas eu tenho umas vizinhas lá nos Motrinhos, elas são muito simpáticas e sabem, de certeza que elas te vão ajudar e sabem umas coisinhas, elas vão conversar contigo. E assim fomos à aldeia dos Motrinhos. Da aldeia dos Motrinhos, a dona Rosa disse: mas se for ali à Barrada, que é ali mesmo ao lado, está lá uma senhora, eu conheço, a senhora X, ela até já foi mordoma da Santa Cruz, tem a sua casa, a Cruz da Festa da Santa Cruz, que se celebra a 3 de maio, de certeza que ela fala consigo. Já está muito velhota, mas ela fala consigo. E assim, temos aqui uma das informantes, é da Barrada, assim nos dirigimos à aldeia da Barrada. Acontece que ninguém nos acompanhava e ficámos assim a pensar numa aldeia pequena, e agora? Não há mercearia, não há café. Felizmente apareceu uma senhora simpática na rua, a quem apresentámos os nossos propósitos e o objetivo do nosso trabalho. E esclarecer, dizer quem somos, quando estamos neste trabalho e quando de repente perdemos aqui o apoio dos conhecidos direto, não é? E vamos à procura de um informante, esclarecer o objetivo do nosso trabalho perante alguém, parece que há de ser um desconhecido, mas depressa se torna numa pessoa mais próxima. É essencial, porque quando demos por nós, estávamos sentados em casa da senhora, estávamos a conversar, já tínhamos a máquina de filmar e já estávamos a gravar. E ela diz-nos: mas a minha vizinha Chiquinha, e vai com a história, é a mordoma, foi mordoma da Santa Cruz, você devia falar com ela, espera aí que ela já vem. E foi buscá-la. E o que é certo é que a dona Francisca, a partir daí se tornou uma entusiasta do nosso trabalho, né? Com 80 e tal anos, se tornou uma entusiasta. E disse: eu vou levar lá a Monsaraz, tenho que conhecer o senhor tal, que tinha sido presidente da junta. Olha que ele também tem para lá uns conhecimentos, vou levá-lo ao senhor tal. Mas o senhor, o antigo presidente da junta até nos recebeu muitíssimo bem a sua casa, mas era um homem que não tinha trabalhado no campo, portanto, não é que fosse um académico, mas não era muito conhecedor das cantigas, mais das modas do grupo coral, e essas aí nem sempre já são mesmo só da tradição, podem ter já um cunho mais individual.
Pronto, e isto para explicar que a pouco e pouco fui criando uma rede de informantes. E esta rede de informantes, de repente, tornou-se uma rede constituída por dezenas de pessoas que se chegou a mais de 100. E nem sei já, de cor já nem consigo dizer quantas entrevistas fizemos, mas fizemos seguramente mais de 200 até agora, para não falar ainda em números maiores, e neste momento já recolhemos alguns milhares de espécimes, não estão todos na tese de doutoramento, estão alguns, outros estão já divulgados noutros sítios e outros espero eu vir a divulgar e a continuar a recolher e a divulgar. Portanto, isto para explicar um pouco aquilo que é a nossa experiência do trabalho de campo e como é que se pode vir construindo uma rede de informantes que de início parece que é uma história de família, mas não é, não é? E a pouco e pouco temos alguém que simpatiza connosco e a pouco e pouco nos vão convidando a entrar em suas casas e arranjamos um ambiente, conseguimos criar um ambiente, parece o ambiente perfeito da recolha, não é? Por vezes há barulhos de fundo, há um carro que passa na rua, pronto. Por outro lado, é? Também vamos pensando, bem, mas ainda não fui àquelas aldeias e preciso de ir. E vamos entrando nas mercearias, fui entrando nas mercearias pequeninas, as senhoras simpaticíssimas, e nos iam indicando a vizinha, olha, vai ali àquela casa, aquela senhora sabe muitas orações, olha, espera lá, venha lá à minha casa à noite, isto foi no telheiro, venha à minha casa à noite, o meu marido quando chegar do trabalho, ele adora cantar, vai ver que ele sabe imensa coisa daquilo que está à procura. E assim foi, né? Por exemplo, no telheiro, passei 3 serões em casa do Sr. Cardoso e ele a cantar para nós a gravar. Né? Ele chegava do trabalho do campo, já com mais de 70 anos, cansado, obviamente, mas cantava e encantava. Portanto, vou mostrar-vos um bocadinho de uma entrevista aqui no telheiro. Vamos ouvir aqui a voz da comunidade e este senhor sabe imensas cantigas, aprendeu imensas cantigas em novo, no trabalho do campo, por onde foi passando no concelho e nos concelhos limítrofes, foi aprendendo e inclusive vamos falar sobre a moda da lavoura. Não é? E aqui nós vamos escutando, vamos percebendo que os informantes muitas vezes, além de cantar, rezar, contar, também queriam conversar sobre a sua vida e também relatavam experiências de vida e da vida do seu trabalho no campo. Vamos ouvir aqui um bocadinho. Para ele virar sem corda, era só tocar de covara. Chegava lá na ponta, chamava por nome do boi, para virar para o lado esquerdo. Chamava por nome do boi do lado esquerdo. E tocava outro com a vara. E outro que estava do lado esquerdo só mexia as mãos. E eu rodando, não parava praticamente o mesmo tipo que eu rodando. O outro de fora, aquele lutando que a gente, eu tocando com a vara. E a gente falava com o outro que estava parado, pode chamar por nome dele, um spoiler. Vem cá, Morgado, vem cá, o rei, toma! E ele vinha rodando praticamente todos. Para a estrada. Estavam mais ou menos no mesmo sítio. Os mozeiros foram rodando, vocês rodaram, e vinha o rei, que entrava o rei. Quando já vinha, vem cá, o rei, dava uma vez. E eu tocava o rei, dava um toque assim. E eu, quando chegava lá, entrava dentro do rei, sustinha o outro, e começava a andar e lá, e eu já outra vez. Era assim. Então, talvez agora. Vamos para. Eu começava assim. Tu é que és o meu rapaz. Quando é clavar vai o chão perdida e essa parte bastante que oh
meu lindo amor, lá me encontrará. E eu andava, achei que era devagar. Se não me encontrar. Arre! Arre! Perguntar quem tem amor quem não oh, linda flor. Depois, depois é que falava, não propõe. Alguns dizem, já morreu o boi chapote, não é? Já morreu o boi. Nós vamos lavrando. Vamos juntos. E então a canção é assim. Anda cá, meu boi capote, camarada do pombinho. Para! Para virar. Bem, não sei se o áudio está bom, se conseguem ouvir bem, mas este pequeno áudio pretende ilustrar aquilo que o informante nos pode oferecer a nós quando estamos em pleno trabalho de recolha. Portanto, não só nos canta uma moda da lavoura, como nos vai explicando, né, a par e passo, como é que o trabalho da lavoura era acompanhado do canto, né? E quem canta seus mal espanta, né? O trabalho do campo era árduo, era difícil, né? E o canto aliviava, mas ao mesmo tempo ia conduzindo uma junta de bois, que até tem nome, não é? Venha cá o rego, o morgado, etc. Portanto, como é que vai desenrolando o trabalho do campo? Portanto, a riqueza deste áudio está em toda a informação, também está aqui à volta da composição poética que é aqui cantada pelo nosso informante do telheiro. Avançando um bocadinho, não é? Portanto, o nosso objeto de estudo tem sido sobretudo composições líricas. Encetámos há pouco tempo e, como disse eu, está parado o estudo das composições narrativo-dramáticas. Vamos ver a evolução da pandemia e quando é que conseguimos retomar. Portanto, aquilo que proponho para agora é um desafio, não sei se consigo cumprir, que é dar a conhecer o cotidiano de uma comunidade através dos textos da tradição oral, tentar recriar o passado através do presente, andar aqui entre o passado e o presente, entre o sagrado e o profano. Portanto, de que forma é que no presente conseguimos reconstituir o passado e de que forma é que ainda no presente encontramos registros de uma forma de viver, não é? Que por vezes pensamos que já não existe. Não é? E, assim sendo, partindo já do sagrado e no caminho até ao profano, que eu espero que não seja muito árduo para vós, sabemos que de manhã à noite, e o povo vai rezando, não é? E agora podemos pensar no elemento feminino, e num elemento feminino que pensa e que caminha de acordo com o provérbio que nós temos aqui: quem por Deus anda, quem por Deus anda, Deus encaminha, não é? E logo de manhã, ao se levantar, lava a sua cara, não é? E aí já está a orar, já está a pedir a proteção ao divino. Depois vai caminhando no seu dia a dia, não é? O dia vai passando e voltamos a encontrar
voltamos a encontrar marcas da sua fé, da sua devoção, quer antes da refeição, quer depois da refeição. Se sair de casa, ao fechar a porta, também dirijo umas palavras ao divino, dirijo uma oração no sentido de se proteger. A ideia mesmo é do pedido de proteção. E a palavra aqui ganha força quando preferida, não é? Aqui na oração ao fechar a porta, muitas vezes esta oração não é só dita durante o dia ao fechar a porta porque vai sair de casa ou vai fazer uma viagem, mas até ao fechar a porta de casa à noite antes de se ir deitar, não é? Porque antigamente também havia o costume de não se trancar a porta. Não é? As pessoas nas aldeias, ainda me lembro disso, nem sempre trancavam a porta de casa, só quando era para dormir à noite. Portanto, minha porta fecho, minha porta vou fechar, saia quem sair, entra quem entrar. E agora sim o divino, Nossa Senhora, me venha acompanhar. E este caminho do sagrado continua, não é? Sempre neste caminho de pedido de proteção ao longo do dia e ao longo de vários momentos que se consideram importantes na vida, quer na vida doméstica, quer na vida familiar e daqueles que são mais próximos. Temos, por exemplo, as orações para encomendar, para proteger. Pode ser para nos protegermos a nós próprios, pode ser também para encomendar alguém da família, alguém querido, né, como esta que temos aqui, e que podemos ouvir. Aqui o som creio que está mais baixo deste áudio. E a pouco e pouco vamos encontrando várias orações paralelas às canónicas nossas conhecidas, como Pai Nosso, Ave Maria, ou até a Salve Rainha. Deixo-vos aqui a Salve Rainha pequenina, também uma oração que encontramos com muita facilidade no repertório oracional dos informantes. Este repertório encontramos sobretudo junto das mulheres, mas não quer dizer que os homens não tenham devoção, não tenham fé, não é? Porque nós vamos encontrar os homens, ou melhor, o elemento masculino também muito envolvido aqui num ambiente associado à religiosidade popular, por exemplo, durante as festividades cíclicas. Há pouco referi a festa da Santa Cruz, não é? E os homens aí assumem o papel de atiradores, ou mesmo em várias procissões dos santos de devoção, carregam andor, fazem questão de estar presente na procissão, mesmo em momentos de aflição, de seca extrema, quando se realizavam as procissões de seca, e aí os homens vinham do trabalho e, como eles diziam alguns informantes, mesmo com a roupa do trabalho do campo, nós íamos todos em conjunto, em uníssono, e cantávamos as preces para pedir chuva, isto para nós não ficarmos com a ideia que só as mulheres é que oram, não é? Mas os homens não é de forma tão explícita, pelo menos de acordo com aquilo que tenham encontrado. Temos as orações da noite, não é? E vamos caminhando no dia de alguém e vamos encontrando estes pequenos momentos que nos vão mostrando o seu percurso. Claro que também podemos encontrar mais alguns textos oracionais quando se avista a igreja, quando se avista o cemitério, e isto as pessoas fazem questão de dizer, quem as sabe, quem as aprendeu com os seus avós, com as suas mães, fazem questão de dizer ou de rezar estas orações quando avistam a igreja, quando avistam o cemitério. Mesmo que não sejam analfabetos, que tenham aprendido todas as orações, que tenham andado na catequese, encontramos vários informantes que continuam a manter a tradição de, ao entrar na igreja, rezar, ou molhar as mãos na água benta, também rezar, ou ao ajoelhar-se. Quando o padre entra no altar, a mesma coisa. Portanto, orações que iam acompanhando todo o cerimonial ou o ritual da missa, ao terminar a missa também. Talvez, se recuarmos a um tempo em que a missa era celebrada em latim, possamos entender também o porquê da importância de
todo este conjunto oracional para alguns informantes analfabetos que sentiam necessidade de ter as suas orações para melhor assim acompanharem aquele momento ritualístico. Portanto, os provérbios também nos vão mostrando toda esta devoção popular, o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada, a quem Deus promete não falta. E a quem Deus promete não falta, e não falta nos momentos de aflição, nos momentos de medo, e é assim que surgem alguns textos, já mais de caráter mágico, associado ao religioso, como os conjuros, não é? Este muito conhecido, em que o santo, nós vemos aqui o São Jerónimo, que é convocado como santo protetor, pode variar, né? Há uma multiplicidade de variantes aqui, nestas invocações. São Jerónimo se levantou, seu sapatinho de ouro calçou. São Jerónimo se levantou, seu sapatinho de ouro calçou. Nossa Senhora encontrou. Nossa Senhora lhe perguntou: onde vais, São Jerónimo? Vou espalhar esta trovada lá para bem longe. Não há gira nem berra, nem raminho de oliveira, nem pedrinha de sal. A minha gente nada possa fazer mal. Em relação a estes conjuros, acho que encontramos já mais de 30 espécimes, né, aqui contando as variantes. Para afastar as feiticeiras, conseguimos encontrar apenas uns conjuros para afastar as feiticeiras, e foi uma informante do telheiro que ela lamentava não se lembrar de todos os conjuros. Aqui é preciso dizer que muitas vezes os informantes chamam orações a todos estes textos mágico-religiosos. Vamos ouvir. Até as orações das feiticeiras. Diga lá. Das feiticeiras que antes diziam que havia feiticeiras e que tocavam à porta. E havia uma oração que era: orca, pernorca, 3 vezes orca, deixe-te desterro desta monarca. Não esqueça por esta. E aqui a informante até nos contou a história de alguém a quem apareciam as feiticeiras lá em casa e faziam barulho e batiam à porta, e a senhora já não sabia o que havia de fazer, portanto falava de uma familiar e atestava com bastante, portanto de uma forma muito acentuada que era verdade e que aquilo se tinha assim passado com a sua familiar. Quando chegámos à aldeia de Santo António do Baldio, encontramos umas senhoras que estavam a conversar e não tínhamos lá informantes que nos tivessem indicado, perguntámos se elas sabiam alguma coisa, explicámos o objetivo do nosso trabalho. Ao início estavam muito envergonhadas e depressa nos falaram de uma senhora que era conhecida na povoação por esconjurar ao Beato Santo António sempre que alguém perdia um objeto de valor, um relógio, uma carteira, e parecia que esta senhora de alguma forma fazia pequenos milagres para com os seus vizinhos e amigos sempre que eles perdiam algum objeto. Ela depois, por acaso encontrámo-la, nesse mesmo dia ela ia passando na rua e estávamos com esta conversa e as senhoras diziam: olha, esta senhora, e lá nos apresentaram a informante. Ela ficou muito entusiasmada e até admirada. Porque é que a gente dava valor porque é que queríamos saber estas cantigas de antigamente, tradições, orações, benzeduras. Ficou muito espantada, mas este espanto não é só dela, de muitos dos informantes, né? Porque ao início pensou que aquilo que eles sabem não tem valor para mais ninguém, sobretudo para um meio académico. Mas depressa se percebem que realmente, depressa não, depois lá explicamos o porquê e de repente há aqui uma consciencialização que faz com que eles tenham vontade de contar, tenham vontade
de rezar ou de cantar, né? E oferecem tudo o que a memória lhes permite no momento. E quando naquele dia estão muito cansados, muitos deles pedem para voltarmos no dia seguinte ou assim que tivermos oportunidade. Vamos ouvir aqui um bocadinho. Beata Santo Antônio, Conselheiro de Jesus Cristo, Consultor de São Francisco, Duarte Cristo, como fazem trabuadas também. Duarte Cristo, Cordão que exististe, o leite que mamaste, doce e amparado, marinheiro que há. Meu santo bendito peço, me guarda a mim e à minha gente toda, a que tiver a minha verdade. Seja tu também guardado, por Deus, no vento da Virgem Maria. Pai nosso, Ave Maria. Pois diz, o Pai nosso e a Ave Maria. Mas eu na hora dos trabalhos não digo com medo. Pronto, temos uma informante, ela era bastante expressiva, estava sempre muito entusiasmada a contar-nos até algumas peripécias, dizia que, por exemplo, este esconjuro também o rezava quando o filho ia de viagem, tinha muita fé, né, e acreditava piamente em todo o poder, toda a força da palavra preferida. Para os cães não morderem, e aqui está um esconjuro que sempre ouvimos durante a nossa infância, junto de algumas familiares, né? Sobretudo quando se tem medo de cães e se encontrava cães ou abandonados ou que andavam soltos na rua, portanto sempre ouvimos o esconjuro dedicado a Santa Madalena, que às vezes aparece a corruptela Santa Madanela, para que os cães, de alguma forma, fiquem imobilizados e não se dirijam e não abocanhem a perna de alguém, não é? Isto por falar aqui dos conjuros. Ora, cuidar da saúde, e aqui é preciso dizer que não é só saúde física, também a saúde psicológica ou versus mental. A saúde psicológica, e o povo tem o cuidado de se proteger, de arranjar artifícios, ou neste caso textos que possam protegê-los, que os possam curar em momentos difíceis, quando não era possível ou quando não se quer ir a médicos, quando não existia um médico na aldeia, quando aquele que é a forma de vida que se foi transmitida de geração em geração é rezar uma benzedura. Rezar uma benzedura por vezes também implica o gesto de benzer, e depois, dependendo da benzedura, dependendo do mal que afeta a saúde, pode haver, por exemplo, o recurso a outros objetos, né? Na benzedura da erisipela, a enfermante explicava-nos que se agarrava num pauzinho e se lascava com uma faca. Na benzedura do nervo torcido, ou como alguns dizem, do distorcido, é com um novelo e de uma linha, e se vai cozendo. Aqui na benzedura da lua, que é também pode ser chamada de benzedura do cobrante ou do mal olhado, né? Zela-se, né, pelo afastamento das invejas. Mas voltando aqui ainda, as benzeduras são muitas, deixo aqui a benzedura da lua, mas são muitas aquelas de que o povo se socorre para cuidar de si, para cuidar dos seus vizinhos. Por vezes havia uma benzedeira nas aldeias que era tida como uma senhora de virtude a quem se recorria, né? Aquela senhora sabe, ela é que sabe fazer, ela é que sabe dizer sem se enganar, e é ela que vai fazer, porque ela vai tratar, né? Mesmo que nós estivéssemos na posse ou alguém estivesse na posse do texto, poderia não resultar. Nas tarefas domésticas, e fazer o pão de toda a família era algo muito sério, não é? Fazia-se o pão para toda a semana. E esse trabalho de preparar o pão para toda a semana, era um trabalho muito sério, não é? E queríamos que corresse bem. E também se acreditava que o demónio, uma vez o pão no forno, o demónio podia entrar, né? E ninguém se quer alimentar de algo que foi tocado pelo demónio. E aí se fazia uma cruz no pão, na massa do pão, e se dizia estas palavras, que há múltiplas variantes, algumas só têm
dois versos, algumas composições. Esta tem 4 versos: Deus te acrescente e as almas do céu para sempre, e por aí adiante. Depois mesmo à porta do forno fazia-se a cruz. Podia ser uma vez, há informantes que nos dizem que faziam uma vez, alguns faziam 3 vezes e ainda rezavam o Pai Nosso e uma Ave Maria. E depois aí varia um pouco os procedimentos ou o ritual. Ainda neste contexto do sagrado, dizer que durante as festividades cíclicas, nomeadamente aqui no período da Quaresma, e as pessoas sempre gostaram muito de cantar. Eu tenho estado aqui a falar de orações vencedoras mais da parte religiosa, e até ainda não mostrei nenhuma cantiga de conteúdo religioso, mas as pessoas sempre gostaram muito de cantar. Cantavam nos trabalhos do campo, cantavam nos intervalos, nos bailes, nos intervalos dos bailes dançavam cantigas de roda. Portanto, quer mulheres, quer os homens depois de um dia inteiro de trabalho iam à taberna, segundo os relatos que eu obtive, iam à taberna, saíam da taberna com uma garrafa de água ardente, meia dúzia deles, ou uma dúzia de pessoas, se fosse, e cantavam. Mas chegada a época da Quaresma era um tempo de penitência e de reflexão. E uma informante dizia-nos: o meu pai não nos deixava cantar. Meninas, dizia ela, meninas, agora é para rezar. E entrevistámos a senhora Delmira. A última vez que a entrevistámos foi em 2019, quando já tinha 102 anos, ela faleceu já este ano. De alguma forma, também estou aqui a fazer uma homenagem. Portanto, a sua memória era prodigiosa. Já tínhamos entrevistado 10 anos antes, voltámos a entrevistá-la em 2019, com 102 anos, e ela ainda foi capaz de recitar orações a fio, né? Uma delas com 102 versos, que demora 5 minutos toda a recitação, e é uma oração que tem, na verdade, origem num romance religioso, da tradição oral. Passo só um bocadinho para ouvirmos e homenagearmos aqui a Sra. Delmira. Ana Pego, para com ela escrever uma obra capaz de se ver aqui em toda a parte. Eu sigo a minha arte, um fraco ator, mas peço ao Senhor juízo. Todo o conto me é preciso, mas porém, nascer Cristo em Belém, numa pola pendurada, e se a Virgem magoada sozinha, chorando porque não tinha, sua mãe ali ao pé, sozinha maçãs José subiu. Logo ali acudiu por aqui uma cigana, e Jesus Neto Viana visitar. Deu só ler baixar, Ana Pego, para com ela escrever. Peço desculpa, volto atrás. Só para ilustrar, começa depois a fazer o relato da vida de Cristo, desde o nascimento até à paixão e à morte de Cristo, né? Ela chamou este texto de versos da paixão de Cristo, é na verdade uma versão do romance religioso A Vida de Jesus Cristo, um romance bastante raro, talvez pela extensão, né? 102 versos, encontramos-lo também na tradição alentejana, mas com muito poucas versões. Tinha aqui alguns versos, mais um exemplo de uma oração rezada na Quaresma, e também ela, originária do romanceiro religioso aqui, A Fonte de Nossa Senhora. Obviamente eu não me vou por aqui a ler todos estes textos, é a título de ilustração, e como o Vítor Jorge disse que era gravado, depois podem sempre voltar a estes textos. Ainda aqui um pequeno apontamento sobre a Páscoa. Portanto, temos este provérbio: festa em março, muita fome e muito mortaça. Para nós reguenguenses sabemos que a palavra festa aqui é sinónimo de Páscoa, né? Costuma-se dizer a segunda-feira de festa, em vez de segunda-feira de Páscoa, por exemplo. Então já preparaste as coisas para a festa? Isto tudo no conteúdo, no contexto da Quaresma, para nos referirmos à Páscoa. É na verdade uma variante, o provérbio circula há muito tempo na tradição oral portuguesa e foi recolhido já diversas vezes e ao longo dos séculos. Portanto, passando aqui rapidamente, porque já vi que já estou a falar há muito tempo, para a parte mais profana. E temos uma frase de Afonso Duarte, e ele diz-nos que a propósito de tudo a gente do povo sabe uma quadra. Na verdade, a propósito de tudo, o povo canta
cantou uma quadra, não é? Pode-se falar sobre diversos temas, desde o amor, a morte, a vida, a doença, a natureza, mas é o amor que é sobretudo o tema predileto e que nós encontramos nas quadras e até nas modas e nas cantigas populares, como por exemplo este. Tanta parra, tanta uva, tanta silva, tanta amora. Tanta mocinha bonita sem ter nenhuma agora. Exemplo, Tanta parra, tanta uva. peço desculpa. Depois outra quadra. O namorado deixou, e ela cantou, cantava num baile, andava num baile cantor. Não penses deixar isso em casas algo disposto. Os pratos da cantareira, vamos tirar os outros postos. Portanto, aqui o comentário da informante ilustra que em diversos contextos podiam ser cantadas as quadras populares. Tinha uma informante, nomeadamente no contexto amoroso, não é? Namorados que se zangaram ou que entraram, se separaram e depois a rapariga cantou num baile esta quadra dedicada ao rapaz. Tinha uma informante que dizia que se fazia e desfazia namoros em cantigas. Por exemplo, aqui o nosso provérbio também popular que ilustra o tema do amor. Agora, podemos ouvir mais uma quadra. Não é cálice, não é bem alto, e com as folhas no ar, esses mocinhos bonitos, que já cantam em faltar. Portanto, de alguma forma aqui a referência à juventude e depois nas quadras temos muitas vezes este paralelismo, né? De um lado, nos dois primeiros versos pode ser a referência à natureza e depois nos dois últimos versos o tema muda e neste caso fala-se da mocidade, dos mocinhos bonitos que dão em faltar, né? Alguém que sente falta de ver a mocidade bonita. Dizer que, por exemplo, quando recolhemos esta quadra, e o informante está aqui representado nesta fotografia, e foi neste contexto, foi no meio do campo que fomos encontrar este informante, junto de São Pedro do Corval. E íamos passando de carro, vinhamos de Monsaraz em direção a São Pedro do Corval, e de repente vimos ali um pastor, e resolvemos parar o carro, e encetámos conversa com o senhor, tivemos um bocadinho à conversa, e ele disse, mas que é que ele canta umas cantigas? Eu canto-lhe umas cantigas. E cantou, né? Cantou algumas, e cantou esta, mas depois dizia assim, então pronto, já chega Nasha, já chega. Portanto, ele próprio se tinha disponibilizado a cantar cantigas, estávamos à conversa e pronto, eu também queria tirar umas fotografias da paisagem, etc. Estivemos um bocadinho à conversa, ele disponibilizou-se, mas era engraçado, porque ele dizia assim, pois, já chega, não é? Já chega. Mas cheio de vontade de cantar. Pronto, peripécias. Depois, também nas quadras populares, encontramos referências toponímicas, não é? E tivemos aqui a referência a 3 aldeias do concelho e a referência à cidade de Reguengos, Campinho, Terra das Bruxas, São Marcos das Feiticeiras, Comunhada das Manhosas, Reguengos das Borracheiras. E esta é uma quadra que é muito conhecida no concelho. Né? E depois temos a outra, Chapadas de Monsaraz, são custosas de subir, isto porque Monsaraz fica lá no alto, né? A vila medieval de Monsaraz, e claro que custava a subir, sobretudo numa época em que se fazia muito caminho a pé. As 2 quadras que aqui fazem referência a propriedades agrícolas do concelho, o Monte dos Xerés, a propriedade da Defesa, né? E mais uma vez associada a estes elementos toponímicos, o contexto amoroso. Ainda aqui falando da toponímia do concelho, recolhemos a expressão, hoje vamos ter festa na Bugalheira, ladram os cães em Mantenegros. Bugalheira e Mantenegros eram propriedades agrícolas perto da aldeia de São Marcos do Campo, ali pelos lados do Campinho, não é? E afinal também não são só os algarvios que comem na gaveta, costuma-se dizer, não é? Que os algarvios comem na gaveta, escondem a comida quando aparece uma visita, mas quando aparecem visitas ou alguém bate à porta
e os donos da casa estão à mesa a comer, costuma-se dizer: Jesus não vem algum da Luz ou de Badajoz, não coma mais do que nós, né? E aqui a Luz é a aldeia da Luz, do concelho vizinho, concelho de Mourão. Portanto, deixo-vos uma afirmação de Maria Arminda sobre as cantigas, a sua importância nos aspectos literário, filológico, etnográfico, portanto um documento que permite retratar o povo a vários níveis, e gostava de vos mostrar e também falar aqui sobre uma questão da recolha. Já queria ter falado e há pouco acabou por escapar. Tenho agora aqui uma fotografia que tem um casal que foi nosso informante. O ideal é que, pelo menos a título individual, eu acho que o ideal é que quando realizamos uma entrevista, tenhamos só um informante. Né? Isto porquê? Porque muitas vezes, tendo 2, 3, o informante está a contar, o outro pode intrometer-se. Ajuda. Muitas vezes até ajuda a lembrar, não é? Mas não, por vezes também diz: olha que não é bem assim. E não, às vezes, por vezes o informante pode perder o fio à meada, e há ali pequenas intermissões que deixamos de ter uma composição toda de seguida só do informante. Mas pronto, vamos aqui ouvir. Da moda. Oh, maravilhosa, onde é que é o teu bem-estar? Se não tens amor, oh rosa, se não tens amor, oh rosa, vamos nós a combinar. Isto é cativo. Oh, branca, tu não vais o meu jardim sem eu ir. Tu por mim não és capaz fazer o que um homem faz, levar noites sem dormir. Levar noites sem dormir, pensando em ti, meu amor. Eu não posso resistir, rosa branca, deixa-me ir, o teu peito encantador. Bem, acabámos de ouvir uma moda cantada por um informante do Telheiro, já o tínhamos ouvido no início, e é possível ver neste áudio que ao início a esposa fala e intervém, não é? E por vezes até houve situações em que cortava, mas há outras em que ajuda. Portanto, nunca conseguimos ter realmente a situação ideal, não é? E temos que ir trabalhando conforme aquilo que temos. O ideal é três pessoas no máximo durante a recolha. Mais do que isso, depois já passa uma grande conversa e acaba por haver uma grande dispersão. Contudo, nós temos que dar espaço aos informantes para falar, não é? Eles estão a dar-nos o tempo deles e nós estamos ali com eles a aprender e muito, não é? Por isso é que estamos ali. Sem informantes nós não teríamos este trabalho, não teríamos conseguido reunir um conjunto de espécimes que neste momento dão-nos a possibilidade de ver, não é, os contornos de todo o património, neste caso, sobretudo a nível lírico, o património de um concelho, não é? E nós neste momento conseguimos perceber que é o património do concelho que se inscreve numa tradição que é a tradição do Alentejo e, de uma forma mais abrangente, de uma tradição nacional. Porque como é que percebemos isto? Porque depois também vamos fazendo o cruzamento com catálogos da especialidade, obras de autores e investigadores tidos como autoridade, que nos vão permitindo perceber que estamos perante textos que circularam de geração em geração ao longo de décadas, não é? Ao longo de muitos anos, e que não são fruto da criação individual, sobretudo quando chegamos a esta parte das modas, e era o meu receio.
e na altura sentia-me inexperiente e li bastante e fui à procura, pesquisei. Porque o meu receio é que, tendo informantes que até faziam parte de grupos corais, onde é que começava e onde é que acabava a tradição oral, onde é que começava e acabava os retoques de alguém que fazia parte de um grupo coral e nos apresentava um texto que tinha sido preparado para cantar publicamente pelos grupos corais, porque também temos que ver isso, ou textos que sejam de criação individual e que ainda não tenham entrado na tradição. E este foi a nossa maior dificuldade, sobretudo com as modas. Portanto, está aqui a transcrição, nós procuramos sempre transcrever acompanhando aqui a pronúncia dos informantes, não fazemos uma transcrição fonética, não é esse o nosso objetivo, mas respeitamos sempre particularidades da pronúncia dos informantes. Agora vamos ouvir uma voz feminina, uma senhora da Caridade. Quando chegámos à aldeia da Caridade também não conhecíamos ninguém, e as primeiras pessoas que encontramos foram 3 velhotes sentados no banco da paragem do autocarro. A aldeia da Caridade é muito pequenina, não tinha ali nenhum jardim e era o único banco disponível para eles poderem estar a conversar e a conviver à sombra. E estivemos lá um bocadinho à conversa e eles disseram: a pessoa ideal para falar consigo é a Maria. Era ela que, durante toda a juventude, passava os dias todos a cantar, no trabalho do campo. Ela era de manhã à noite, parecia que nunca se cansava. Tende a falar com ela. E lá nos encaminharam e lá conhecemos a Dona Maria. Eu queria ter uma amiga que igualasse me prazer. As amigas de hoje em dia são de louvar e trazer. Não quero que vás à monda, nem à ribeira levarei. Só quero que me acompanhe, só quero que me acompanhe no dia em que me casar, no dia em que meu casarei. Há de ser minha madrinha. Não quero que vás à monda, não quero que vás à monda, nem à ribeira sozinha. Esta senhora ficou tão contente. Ela nem queria acreditar que estávamos a valorizar as cantigas que faziam parte de toda a sua juventude e vida de trabalho no campo. Depois lembro que a dada altura pedimos para fotografar e ela disse: sim senhora, vamos tirar uma fotografia, mas prometa-me uma coisa, depois traga-me também uma. E assim fizemos. As cantigas também estão presentes naqueles momentos familiares e mais íntimos entre mãe e filho, como as cantigas de embalar. Eu já vi que já são 10 horas, vou passar, já não vou mostrar este. Portanto, as cantigas de embalar, também associada à maternidade, nos aparecem algumas expressões e provérbios populares. Depois temos as rimas infantis, isto para percebermos que este cotidiano, né, que passa pelas orações, passa pelo cantar no trabalho do campo, né? Imagina, começa-se o dia a rezar, iam para o trabalho do campo, cantavam, né? Numa pausa para descansar, aproveitavam e também cantavam, muitas vezes faziam danças de roda. No meio disto, muitas vezes, algumas pessoas até levavam as crianças e entretinham-nas com rimas infantis. Né? Há imagens de recolhas até mais antigas e que nos mostram as mulheres no trabalho do campo e com as suas crianças. Né? Às vezes costumava dizer uma senhora que me dizia que levava na saca da farinha, levava o filhote na saca da farinha, qual carrinho, qualquer. Nós não tínhamos ovinho, levávamos a criança na saca da farinha e também se iam entretendo as crianças.
E depois, mais velhinhos, há algumas quadras para zombar, né? Para zombar, e temos aqui este Tizé da Horta e este verso inicial, de certeza que é conhecido de todos. Depois também as crianças tinham algumas fórmulas encantatórias. Quando chovia muito, temos estas, campas campa, tem o burrinho baixo da manta, não sei o que lhe hei de dar, de caganitas com sal. Né? Como se fosse uma espécie de conjuro infantil. E quando caíam os dentes de leite, atirava-se para cima do telhado o dente de leite e dizia-se: São Romão, toma lá o meu dente e dá-me cá o teu são. E esta fórmula tem muitas variantes, muitas. Ora, para terminar aqui esta parte das rimas, das quadras, das cantigas, só aqui fazer um apontamento ainda sobre as festividades, sobre as festividades cíclicas. A quadra natalícia, e a quadra natalícia também muito propícia ao canto, nomeadamente com as cantigas ao Menino Jesus. São muitas aquelas que podemos encontrar na tradição, não é? O próprio Afonso Duarte, que há pouco citei, tem uma recolha de dezenas e dezenas de cantigas dedicadas ao Menino Jesus, portanto quadras natalícias. Depois é chegado o tempo dos reis, também se cantava, organizavam-se grupos de pessoas, muitas vezes de trabalhadores rurais e de alguém com menos posses, que se dirigia à casa ou dos seus patrões ou de outras famílias que consideravam ter uma vida mais melhorada e que lhe pudessem dar um chouriço, um pão, qualquer coisa que alegrasse aquela noite, não é? Que os consolasse. E cantavam algumas cantigas, que são, ainda hoje, por exemplo, em Reguengos, atualmente é o grupo coral de Monsaraz costuma fazer estas rezadas passeando pelas ruas da vila histórica de Monsaraz. Portanto, isto porque quem dá aos pobres empresta a Deus, não é? Portanto, estes reizeiros acreditam nisto, né? De alguma forma também acreditam que haverá um coração bom do outro lado, ou haveria um coração bom do outro lado, no tempo de muita miséria, em que se vivia sobretudo o trabalho do campo e em que no inverno, para quem trabalhava à jorna, digamos assim, né? Recebendo um salário diário, e em dias de chuva não se trabalhava, não se ganhava. E passava-se alguma fome, segundo os relatos dos nossos informantes. Quando as pessoas não esmolavam os reizeiros, muitas vezes também se cantavam algumas quadras, algumas cantigas mais licenciosas e que provocavam a risota e o divertimento neste serão bem animado. Mais um provérbio alusivo ao Natal, e finalizo apenas referindo que, portanto, tentámos aqui, de alguma forma, a partir de textos do género lírico, perceber o que é que podia ser o cotidiano, o dia-a-dia de uma comunidade. Não tem que ser só do Concelho de Reguengos, percebemos que muitos destes textos são comuns a outros concelhos alentejanos, ou mesmo da tradição portuguesa, como nós já vimos, não é? E isso é possível perceber todo esse caminho, confrontando com obras da especialidade. Dizer ainda que no século XX já apareceram algumas publicações que nos ofereceram textos recolhidos em Reguengos. Tinha dito que Leite Vasconcelos passou por Reguengos, Pombinho Júnior também, mas dizer que há um trabalho de recolha coordenado pela professora Luísa Rois e que foi feito junto de um lar em Reguengos, que depois veio a ser publicado. Há algumas lendas, e este é um estudo encetado em Reguengos, que nós já recolhemos diversas, lendas do sobrenatural, lendas de assunto religioso e também de assunto histórico. Mas gostava que ouvíssemos um bocadinho
de uma lenda que se circunscreve ao monte do Rincón del Rei, que fica junto a uma das aldeias do concelho de São Marcos do Campo. Vamos ver se... Sim. É uma história muito engraçada. Não sei se é verdade, se é mentira. Reza a história que do Rincón del Rei. Tem alguma coisa? Então, naquele tempo, na verdade, havia uma das vacas que à noite iam dormir à cabana. Então, E que havia alguém pedia favas fritas. O vaqueiro ouvia aquela voz e ele ameaçava: não me das as favas fritas, solte as vacas todas. O homem, a primeira vez, não fez caso. Não fez caso, e quando foi ao fim de um bocado, as vacas estavam todas soltas. As vacas estavam presas à mãe toda. As vacas todas presas, agora já estão soltas. Eu lembro-me da história, da voz que eu ouvi. Ele indicava o local onde havia de pôr as favas. Passou esse dia. No outro dia, direto, eu ouvi a voz: não me deixes as favas fritas. Mas se hoje me des as favas fritas, não precisas prender as vacas. Mete na cabana que eu prendo as vacas. E logo. Vou experimentar a ver se é verdade ou se é mentira. Já que eu queria a ilusão de soltar as vacas, então as favas, depois lá no local onde a voz mandou ir pôr as favas, foi lá pôr as favas, quando foi o fim de um bocado, foi lá acabando, estavam as vacas todas presas. Reza a história. É verdade? É mentira? Não se sabe. Sim. Pronto, reza a história, é verdade, é mentira, não se sabe. Há lendas em que se acredita piamente que todos aqueles acontecimentos relatados são verídicos, né? O informante depois, no momento da entrevista, e eu peço desculpa porque a recolha foi feita no quintal do informante e ouve-se muito o som dos passarinhos e não consegui, realmente ainda não consigo manobrar bem essa parte aqui no áudio. E o informante diz-nos depois, noutra parte, mais à frente da entrevista, que esta voz era a voz de um lobisomem, não é? Portanto, também aqui a crença nos lobisomens. E há as lendas das minas que estão enterradas e que se acredita ali perto de Monsaraz, da vila medieval de Monsaraz, de alguém que terá encontrado uma mina, e que terá enriquecido, não é? Com a mina que encontrou. Portanto, há aqui trabalho que merece ser continuado a nosso ver, né, as lendas do concelho. Como fui dizendo, neste trabalho de recolha de textos da tradição oral e procurar também perceber se realmente são da tradição oral e não são criação individual, vamos confrontando com algumas obras da especialidade, alguns dos catálogos
dos catálogos de nomes de outros investigadores que encetaram já caminho nesta área. Deixo-vos aqui algumas dessas capas, das obras que consultámos, desde o Vasconcelos às obras da professora Maria Aliette Galhós, do Património de Lolé, desde o cancioneiro às orações, mas também temos o romance, os contos, etc. Temos as orações populares de Portela, onde encontramos algumas orações recolhidas em reguengos por Pombinho Júnior, entre outros textos que nos também permitem perceber o caráter tradicional de todos estes textos. E pronto, dada a orientada a hora, muito obrigada a todos e bem-aja por me terem ouvido. Muito obrigado. Evidentemente que a nossa sessão não acabou agora. Nós temos, segundo o nosso amigo Álvaro Campelo, tempo, não é? Até, creio que às 11 horas, para podermos, para as pessoas poderem pôr as suas perguntas, de maneira que façam favor. E espero que a Lina esteja de acordo, naturalmente. Sim. Eu não queria colocar nenhuma questão à Lina, mas dar os parabéns pela comunicação, pelo trabalho que está a fazer pelo património oral e pela tradição do património oral de Reguengos, que é um trabalho fantástico, não é? A sensação de urgência que temos, quem anda no campo e que recolhe este tipo de material, sente que muitas dessas pessoas vão desaparecer em breve, não é? E apesar de haver já textos clássicos que recolheram e que convém confrontar, o certo é que ainda encontramos muitos versos, muitas cantigas originais, não é? que ninguém registou, e esse é um trabalho altamente meritório e que deve ser, para além da tradição oral, muitas histórias de vida que são histórias que ficam. Eu só para dizer que ainda na terça-feira estive a entrevistar o último barqueiro do Douro, não é? Barqueiro do Douro com 87 anos, não é? Que fazia transfer de pessoas no Douro, e não é só toda a vida de uma sociedade que está ali, né? E dar os parabéns de facto, porque eu só gostava de colocar uma questão. Alguns dos informantes se recusou ser filmado ou fotografado. Há informantes que se recusaram ao início a ser filmado, mas deixavam a captação áudio por timidez, e depois numa segunda entrevista já não se importava. Portanto, regra geral não tivemos qualquer dificuldade. Parece que se esqueciam que estava lá uma câmara. É? Temos um ou outro informante, e até foi um familiar, não é? Que ao início ele dizia, não estou nada à vontade, mas pronto, a imagem não estou muito à vontade. Mas depois todos os outros deixavam e esqueciam-se. Se punham o tripé e com a câmara de filmar, e agora as últimas vezes tem sido com o telemóvel até. Alguma vez recolheu algum consentimento informado, escrito, assinado por eles? Foi tudo consentimento oral, por isso é que eu agora não tive alguns constrangimentos, tive receio, porque quando fizemos o tal trabalho sistematizado de maior fundo, e agora quando for já vai ser com o registro, com o consentimento escrito, ainda não tínhamos a lei da proteção de dados. E as pessoas confiam, eu era da terra, logo de início não queriam saber se eu estava a fazer um trabalho de investigação para a Faculdade de Letras, não queriam saber, quer dizer, não era isso o mais importante. O importante para elas era, mas é filha de quem? Diga lá, é aqui de Reguengos, é? Sou. Então, mas quem é o seu pai? Quem é a sua mãe? Pois, lá dizíamos, uns conheciam, outros não conheciam, como é óbvio, o conselho tem muita gente, mas para elas era o suficiente, não é? E assim, olha, para elas isso quase que era o suficiente, de resto não tive qualquer problema. Não. Agora sim, depois da proteção, com a proteção de dados e para poder continuar a fazer o trabalho de outra forma, já terei de arranjar um consentimento escrito. Muito bem, obrigado. Aberta a produção, quem quer colocar? Sim. Coloquem no vosso micro e depois falem, está bem? Coloquem as questões. Boa noite.
Alina, só queria perguntar à Alina se esse consentimento tem a ver, quer dizer, esse problema agora do consentimento tem a ver contigo, connosco, com quem recolhe, e não com as pessoas propriamente ditas, não é? As pessoas continuam a não pedir porque por norma confiam. Sim, por norma, sim, Ana. Dizer aqui a todos os presentes que a Ana somos colegas, amigas, e a Ana foi minha orientadora de tese de doutoramento. Mas sim, por norma as pessoas confiam, é mais uma salvaguarda. E também, por aquilo que eu já li, mas tenho que conhecer melhor a lei e pedir um conselho. Quando é para trabalhos académicos, a questão está salvaguardada. É? Diz a lei, é? No conjunto, portanto, quando o trabalho é um trabalho científico, porque a questão está salvaguardada. Mas... Eu estava a dizer que ultimamente, por vezes nós fazemos pesquisa, não é? E por vezes depois temos muito material que utilizamos em exposições, utilizamos em eventos, não é? E através depois em arquivos, e eu aconselho muito a fazer isso, porque por vezes acontece para salvaguarda, porque por vezes familiares dessas pessoas por vezes vêm ter as satisfações. As pessoas confiam muito, muito bem e conhecem pessoalmente, mas a mim já me aconteceu depois de um filho, há muitos anos, uma entrevista que eu fiz, que coloquei numa exposição, o filho veio ter comigo e perguntou se eu tinha tido autorização e assim, e de facto é uma salvaguarda para o futuro, porque este material que ele ainda está a recolher, creio eu que virá permanecer como um acervo sonoro para acervos da próprio município, da Casa da Cultura, de pesquisa futura, não é? E era bom que se salvaguardasse essa situação futura. Sim, até porque alguns dos nossos informantes têm vindo a falecer, não é? Agora em plena pandemia, pelo menos recentemente faleceram 2, e coloca a questão depois dos herdeiros, né? Isso está a ser preparado até um arquivo sonoro, né? Nós sabemos que há essa possibilidade de depois vir a arquivar, porque eu tenho as coisas gravadas em vários discos, né? Mas tenho sempre receio que alguma coisa se perca, né? E gostava de poder depositá-lo noutro sítio que de alguma forma garantisse ao longo do tempo a salvaguarda de todo este património. Mas é preciso realmente o consentimento agora dos herdeiros, né? Porque as pessoas confiam, como dizia a Ana Mourão, as pessoas confiam, algumas são analfabetas, nem sequer sabem assinar, né? Algumas são analfabetas, nem sequer sabem assinar, e isso para elas não tem importância, né? Porque as pessoas confiam no meu entrar em casa. Poucas foram as entrevistas que fiz na rua e as pessoas tinham acabado de me conhecer. Logo aí nós vemos esse espírito de confiança, essa abertura, e por essa se cria uma grande empatia, e depois também há as relações de amizade que se vão estabelecendo a partir daqui. Como eu disse, falava da informante Francisca, que depois já andava connosco por todo o lado. Posso só dizer uma coisa. Eu, nos anos 80 estive na escola de Beja, e na área de escola-comunidade entreguei aos meus alunos uma ficha para recolha de lendas, provérbios, etc. E o que era curioso era que ao fim da tarde Beja ficava vazia, porque os alunos partiam em autocarros para as aldeias e por conseguinte recolhiam junto das famílias. E uma das coisas que ia lhe perguntar era se este tipo de lendas que ainda outro dia estava aqui a meter em caixotes estas fichas de há 40 anos, se de facto encontrou que estavam umas pessoas a fazer uma igreja, as ferramentas num sítio. Sim, acontece. Aparecem noutro sítio. Aquilo é que se podia chamar uma hierofania. O aparecimento sagrado, ali é que se deve construir a igreja. Encontrou desse Encontrei com a ermida da Nossa Senhora do Rosário, em São Pedro do Corval. Dizem que há também uma lenda semelhante a essa, e existem várias no nosso país. É uma lenda recorrente associada a locais, à construção de locais de culto, e na ermida da Nossa Senhora do Rosário também está associada a uma mesma lenda, né? Tinha que ser ali nas terras do Corval.
teria sido iniciada a sua construção noutro local, mas as ferramentas desapareciam e apareciam sempre ali na herdade do Corval. Por isso é que é São Pedro do Corval, né? Na herdade do Corval. E então tinha que ser ali, tinha que ser feita aquele local de culto dedicado à Nossa Senhora do Rosário. Era uma hierofania, digamos. Sim, e uma mesma lenda, quase idêntica, vamos depois também encontrar, ligada à igreja do Senhor de São Marcos, se não estou em erro, não é? Uma aldeia que fica noutra ponta do concelho, mas do mesmo género. Isto mostra, e se nós também fizermos uma pesquisa, por exemplo, no Lendário, que é um arquivo digital da Universidade do Algarve, tem muitas lendas, conseguimos perceber que podemos encontrar lendas do mesmo género ao longo de vários pontos do nosso país. Obrigado. Nada. Posso perguntar à Alina uma coisa que é engraçada e curiosa, foi aquela questão das feiticeiras e das bruxas, porque é mais comum falar-se em bruxas do que em feiticeiras, pelo menos ali no Alentejo, não é? Sim, são as bruxas. A feiticeira é um ser que não aparece tanto como a bruxa, e achei curioso porque não sabia que ali em Reguengos tinham as duas entidades. Mas Ana, mas foi a única referência a feiticeiras durante o trabalho de campo que eu encontrei, tanto que até se costuma dizer que Campinho, e mostrei aquela quadra toponímica, o Campinho é a terra das bruxas, e diz-se mesmo que as pessoas acreditam que há bruxas no Campinho, né? Que as pessoas encomendam, eu acho que uma vez falámos sobre isso, que encomendavam o livro de São Cipriano e lá faziam os seus serviços, né? Fala-se muito das bruxas. Realmente, depois ali, aquele informante falou-nos da tal oração das feiticeiras, mas foi a situação pontual, Ana. Mas era uma informante também analfabeta? Não, Ana. Não, era uma senhora que tinha trabalhado na Casa do Povo. Pois, eu quando digo analfabeta quer dizer com nível de conhecimentos... Sim, ela não é que tivesse muita instrução, eu creio que ela só teria a 4ª classe, mas depois teria feito assim umas formações de contabilidade, etc. E notava-se até a falar que a informante tinha um certo nível de instrução superior a todas as outras pessoas que tinha entrevistado até na aldeia do Telheiro. Pensas que será por isso que há essa diferença entre a bruxa e a feiticeira ou não? Ana, olha, não tenho certeza. Não posso assegurar. É uma curiosidade porque de facto não é habitual no mesmo sítio a referência às duas tipos de entidade. Tá bom. Para a senhora uma e outra entidade podia ser a mesma coisa, e pode ter aprendido assim, não é? Ela é de uma zona do concelho muito diferente, ou numa ponta, vamos dizer que é numa ponta oposta ao Campinho, onde se fala muito das terras das bruxas. A propósito do namoro e do amor, encontrei muito desta situação no concelho, que era a de o rapaz rapta a rapariga. Numa primeira fase os pais não aceitam, os pais dela, mas numa segunda fase eles vão viver para uma das casas e sem qualquer espécie de casamento, porque a gente pobre, não há festa aí. E acabam por viver numa das casas dos pais de um lado ou do outro. Não sei se encontrou este tipo de namoro, digamos, e de... Sim, de alguma forma cresci a ouvir algumas situações, relatos dessas situações, não tanto sobre a forma de rapto, mas sobre a forma de fuga. Os amantes, né? Os rapazes e a rapariga namoravam, queriam juntar os trapinhos, não é? E fugiam. Fugiam como forma de dar a demonstrar que queriam encetar uma vida em conjunto. E depois era isso que acontecia, acabavam por ir viver ou para a casa dos pais do rapaz ou da rapariga. Muitas vezes isso acontecia também porque a rapariga estava grávida. Muito obrigado. Nada. Até há uma expressão que se costuma dizer, que se costumava ouvir, que era, ela deixou-se enganar dele. Depois fugiram e foram viver para a casa dos pais dela, ou dos pais dele. Quase sempre a casa dos pais dele, depois o pai da rapariga ficava sempre muito zangado.
Tinha que ficar, não é? A honra obrigava a isso. Portanto, aqui a ideia do engano, claro que não é um engano, não é? Mas muitas vezes até se dizia que os próprios pais que incentivavam porque assim poupavam na festa, ou seja, quando tinham pouco dinheiro para pagar, enfim, todo aquilo, então fugiam. Fugiam. É isso. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Eu queria começar por dar os parabéns à Alina. Eu já conheci um bocadinho, enfim, estes trabalhos dela, uma vez que eu até estive no júri de doutoramento dela, que era uma tese belíssima, muito rica, tal como aqui a conferência dela, uma coisa muito baseada nos textos, não com coisas imaginadas, com base em 2 textos, a gente faz uma teoria de 50 páginas, mas, enfim, as coisas, pezinhos os pés assentes na terra, gostei muito. Eu queria dizer uma coisinha, mas antes de dizer uma coisa, eu gostava de esclarecer ali aquela pergunta que fez o colega Henrique sobre essa lenda da Nossa Senhora, enfim, é um santo, normalmente em Portugal pelo menos costuma ser Nossa Senhora. Parece-me um lugar, o lugar normalmente não é um lugar, não é o lugar mais as pessoas gostariam que fosse para fazer a igreja, ou porque fica no alto de uma serra, ou porque fica fora do centro da aldeia, etc. Mas é ali que o ser sagrado quer que se faça o templo, e quando as pessoas começam a fazer a igreja, de facto, no centro da povoação, por exemplo, ou na parte mais baixa, porque não tem que subir a ladeira, depois aí há, como agora foi referido, esse milagre das ferramentas que desaparecem durante a noite e voltam a aparecer no sítio em que a Nossa Senhora quer que se faça o templo. Isso é uma coisa que existe em muitos países. Existe, não só em Portugal, enfim, isso existe em imensíssimos lugares de Portugal. Não sei se sabem, mas como gostam de ter as pessoas do Algarve, eu moro no Algarve, não é? Não sou do Algarve, mas moro no Algarve. E como gostam muito de dizer as pessoas de Lolé, o segundo evento religioso de Portugal depois de Fátima é a Nossa Senhora da Piedade em Lolé. E a lenda da Nossa Senhora da Piedade é a mesma coisa. Ele começou por ser feito cá em baixo, onde dava muito mais jeito, não é? Começam a fazer a igreja perto da vila, mas não era ali que Nossa Senhora queria. Nossa Senhora queria fora da vila, no alto do monte, e foi ali que apareciam como é que se diz, as ferramentas. Uma colega da universidade, que foi a pessoa que antes de mim dava literatura oral, a professora Isabel Cardigos, tem um artigo sobre isso, e ela descobriu que essa lenda, inclusive, existe uma versão na Grécia Antiga, a propósito de salvo erro de Hera. É a propósito de uma deusa, já não sei qual é a deusa, depois, se tu quiseres, Linda, depois posso-te... Ela tem um artigo que tem o título The Lady Vanishes. É uma gracinha, com as pessoas talvez estejam a ver. Há um filme do Hitchcock em que uma senhora é raptada dentro de um comboio, não é? O filme chama-se The Lady Vanishes, e ali também The Lady Vanishes, e quer que as coisas apareçam ali no primeiro lugar. O que é próprio das lendas é precisamente serem transnacionais, tal como os contos. Porque não é que o cancioneiro, as quadras, não possam ser transnacionais. Não é tão comum.
Mas existem, por exemplo, em línguas relativamente parecidas, como é o português e o espanhol, há quadros portuguesas que existem em Espanha e vice-versa. E claro, quando é em prosa, a prosa então é muitíssimo mais fácil de passar de uma língua para outra. E as lendas são, eu não sei se universais, algumas são universais. As lendas de fantasmas são universais. Existem em todos os continentes. Inclusive, certas lendas que as pessoas pensam que não vale a pena recolher, porque isto são coisas muito modernas. Uma delas, a famosa lenda que eu costumo chamar do fantasma que pede boleia. A rapariga que, na versão mais simples, há uma rapariga que, há um homem, normalmente é um homem que apanha vai de automóvel, chega à meio da estrada, num lugar qualquer, e é uma rapariga que pede boleia. Dá-lhe boleia e a determinado momento a rapariga desaparece dentro do carro. Às vezes explica, olha, fui ali que eu morri e desaparece mais ou menos nesse lugar, outras vezes, enfim, há outras, não interessa agora estar a falar muito aqui. Esta lenda, que parece uma lenda tão recente, porque muitas vezes está ligada a automóveis, é uma lenda que está atestadamente mais antiga do que a maioria da literatura oral portuguesa. A versão mais antiga é de 1602, na Suécia. E, obviamente, não é a primeira versão. Portanto, às vezes, há certas lendas como esta, não é? Que as pessoas pensam, claro que essa tal lenda de 1602 não se passava com um automóvel, passava-se num trenó. Era uma rapariga que pedia boleia a um trenó. Portanto, as lendas então são, e os contos são, enfim, tendem a existir em muitos lugares. E é muito interessante ver, precisamente, e não é nada difícil recolher lendas, ou melhor, difícil é sempre. Como costumo dizer aos meus alunos, as lendas são dos géneros mais fáceis de recolher, são daqueles que ainda estão os mais vivos, mas ao mesmo tempo mais difíceis, porque a gente não sabe muito bem como é que há de dizer. Não é? Eu digo sempre aos meus alunos, não me peçam lendas, porque se vocês pedem lendas, vai-vos sair a lenda das amendoeiras em flor e a lenda da Rainha Santa e pouco mais, porque é aquilo que as pessoas veem escritas com o nome de lenda. Mas se falarem, por exemplo, então, ouviram falar de alguém que foi raptado e que depois aparece o cadáver da pessoa ou aparece a pessoa viva ainda, mas a quem tiraram órgãos, se começarem a falar nisso, as pessoas dizem logo, claro que sei o que, sim, já ouvi. Já agora, esta lenda do roubo dos órgãos é uma lenda que está atestada nos primeiros tempos da era cristã e dada como tendo-se passado do Egito dos faraós, o que, enfim, pode-nos levar, sabe-se lá para quando. Portanto, aquilo que eu acho que a Lina, a vez que ela agora disse que agora ia começar com as lendas, ela obviamente conhece, até falou aqui no lendário, era olhar para o lendário e fazer uma espécie de... Eu, quando fiz a minha especialidade, se eu sou especialista em alguma coisa na literatura oral, é no romanceiro. Eu gosto das lendas, acabei por me tornar mais conhecido pelas lendas, mas aquilo que eu verdadeiramente sei é o romanceiro. Eu não sei como é que tu fazes, mas eu, quando recolhia romances, que era sobretudo em Trás-os-Montes, nos anos 80, eu fiz uma espécie de, como é que eu dizer, de caderno de recolha, como é que isto se diz? Já tem o nome. Diário. Caderno de recolha. É o guia, não é? Um guia. Sim, não é bem um guia. Isto há um tempo para dizer isto. Eu aprendi isto com os espanhóis, eles é que diziam um manual de recolha. Então o que é o manual de recolha? É a gente levar, sei lá, uma pessoa lê, por exemplo, um livro de uma determinada região, 1, 2, 3 livros, e tira fotocópias, por exemplo, sei lá, se encontra muitas versões de uma determinada lenda, basta provavelmente tirar 1 ou 2 fotocópias, a história não muda muito. E, portanto, tentar, digamos, ir preparado para se o informante, se ele não perceber bem, porque é muito difícil dar a entender ao informante o que é que a gente quer. Se a gente lhe diz coisas que aconteceram,
Ele começa a contar das coisas que lhe aconteceram na vida a ele. Não é isso que a gente quer. A gente lhe diz lendas, ele vai contar as coisas que aprendeu nos livros, está lá escrito lenda, não sei de quê, e não vamos muito longe. Então, era, por exemplo, fazer levar um dossiê com fotocópias ou com printouts do lendário, para aí uma versão de cada. Sim. E depois, olha, e esta assim, isso não me lembro, e esta assim, a pessoa até não necessita ler aquilo tudo, não é? As lendas em geral, a não ser que sejam aquelas coisas cometidas pelos Gentil Marques e não sei o quê, que têm 5 páginas, as lendas normalmente são coisas curtíssimas, têm 1/3 de página, meia página, portanto, é relativamente fácil nós até olharmos para o texto e sentarmos a ler, percebemos o que é. Isso, por exemplo, é bom a gente ver, usar isto, porque assim é mais sistemático. Nós temos a certeza que não estamos digamos, a fiar-nos apenas no acaso, a coisa é assim mais sistemática, e depois podemos tentar. Aquilo ajuda à memória dos informantes. O informante, a determinada altura, começa a perceber o que é que a gente quer. E diz, olha, eu isso assim não sei. Não, sim, uma coisa que explica o nome cá da minha terra, isso não sei. Mas sei um nome que explica o nome daquele monte que fica, não sei o que, onde trabalhou o meu pai. Esse tipo de coisa. E depois, claro, eu estou a dizer livros, levar uns quantos, porque, claro, no romanceiro é mais fácil. O romanceiro português não é muito rico, são pai uns 100 e picos destes tipos. No caso das lendas, enfim, é este mundo e o outro. Eu não direi que vais levar tudo, mas levar uma parte. Eu acho que uma coisa que vais encontrar e que é muito interessante, e aliás vê-se aí nesse texto que mostraste, são as lendas ligadas ao sobrenatural. Sim, há muitas da cobra e do banquinho da pedra. É uma coisa muito interessante. Quando a gente começa, ganha assim uma espécie de confiança com as pessoas, como eles começam a contar as coisas que lhes acontecem. Eu tive umas alunas que recolheram este semestre, no semestre passado, e para cá também eram do Alentejo, só que era do Baixo Alentejo. E eram umas coisas de umas aparições. É aquela coisa que provavelmente também há aí, que é aquilo que no Baixo Alentejo e noutras zonas, enfim, isto não é só daí, chama a luz da carniceira. É uma espécie de luz que se vê no. Como é que se diz? No campo durante a noite, não é? E depois há uma explicação para aquilo, não é? Aquilo é alguém que morreu, ou assim, e então o mais interessante não é a luz, é como o barulho da costureirinha, não é? O mais interessante não é as pessoas que ouvir o barulho, toda a gente já ouviu o barulho. Havia um professor catedrático da Universidade do Algarve que tinha ouvido o barulho. Isso não era nada difícil. O difícil depois é arranjar a história que explica o barulho, e isso de facto é interessantíssimo. Aí há montanhas de coisas. E por exemplo, essa da luz da carniceira é interessantíssimo ver. Aquela versão é uma versão em que a pessoa dá duas explicações e diz eu ouvi isto, mas também ouvi assim. E qual delas mais? E uma pessoa olha para aquilo e diz, mas isto parece que estamos na América Latina, com aquelas coisas do realismo mágico. Uma pessoa diz, mas onde é que estão os como é que se diz, o Garcia Marques para se inspirar nestas coisas? Era só essa sugestão, fizesse uma espécie de manual de recolha e muitos parabéns mais uma vez. Eu falei demasiado, mas pronto. As pessoas que já me conhecem já percebem. E desculpa, os outros peçam. Não sei se ainda é possível falar. A Lourdes, pediu para falar à Lourdes, está bem? Tá. Pronto, eu, em relação a esta questão das lendas, há um aspecto que é muito importante, que é o problema da crença. Em relação às lendas, há sempre a hipótese de crença. Portanto, as pessoas afirmam que é verdade ou pensam que talvez fosse verdade. E a grande diferença em relação aos contos é que os contos sabem-se que não foi verdade. Passou-se num tempo imemorial, no tempo em que os animais falavam, qualquer coisa. As lendas não. As lendas é possível que sejam verdade ou
muitas vezes acreditam que foram verdade. Portanto, é um aspecto que eu hoje penso que é muito importante referir em relação ao estudo das lendas, sublinhar essa capacidade de despertar crença nas pessoas. Achei muito curioso, há bocado já não falar portanto, o presidente da Associação estar a falar da lenda da noiva fantasma. Eu fui encontrá-la em São Tomé e garanto-lhe que acreditavam piamente quando contou que tinha visto uma rapariga que tinha pedido boleia, que tinha ficado no cemitério tal e qual, como nós temos aqui as versões que existem. Aliás, o Dias Marques estudou várias versões e eu fui encontrar exatamente no São Tomé, mas garantindo que era verdade e que se tinha passado com a própria pessoa que me estava a contar. Há uma questão em relação ao trabalho da Lina que eu gostava de sublinhar. Eu conheço-o bem e há um aspecto que ela referiu e que me parece também extremamente importante. É o problema das pessoas que estudaram, têm já a 4ª classe, ou que andaram na catequese e que, portanto, podem ter transformado portanto, toda a tradição oral e a dificuldade que há, de facto, em conseguir saber o que é efetivamente tradição oral ou que já foi reformulado. É uma questão que ela sublinha bem e que eu acho que é importante que faça esses estudos. De qualquer maneira, que eu fazia sempre elogiar o trabalho da Lina, que foi extremamente importante, e acho que os Reguengos de Monserrate devem agradecer o trabalho que ela fez. Muito obrigada, professora. Obrigado. Passo a palavra à Alexandra. Alexandra Vieira. Olá, boa noite a todos. Muitos parabéns, Helena, gostei muito da sua apresentação e o seu trabalho. Realmente são tudo tesourinhos, não é? Que estão aí, que está a guardar de todas estas pessoas com quem trabalhou. Eu queria lhe colocar com o trabalho que eu tenho vindo a desenvolver. Eu sou arqueóloga, mas tenho tentado cruzar a tradição oral com a arqueologia. Eu fiz um trabalho sobre as pedras de raio e tentei relacionar com a questão das trovoadas. E vi aqui que falou dos conjuros e falou de São Jerónimo. Eu vi muitos conjuros relacionados com as trovoadas com a Santa Bárbara, mas realmente não vi assim tantos dados em relação ao São Jerónimo. Mas disse-me que encontrou mais de cerca de 30 Sim, vai variando. Conjuros, julgo eu, relacionados com São Jerónimo. Estou a ouvi-la mal. Sim, a regra geral, o conteúdo é mais ou menos muito parecido, né? Aquele diálogo que se faz, que se apresenta, mas as invocações é que vão variando, não é? Depois, se quiser, posso-lhe enviar, ou até posso-lhe enviar alguns textos, se quiser, Alexandra. Sim, são vários, sim. são vários os conjuros para eu a não sei, trovoada. realmente. Não estou a ouvi-la bem. Pois eu peço desculpa, a minha net supostamente devia estar a dar bem, mas também de vez em quando tenho cortes. A minha questão era o São Jerónimo. Se aquilo que aparece é São Jerónimo, se é Santa Bárbara. Se aparece o São Jerónimo. Depende. Há invocações há conjuros ou orações da trovoada que são dirigidas à Santa Bárbara, há outras que são ao São Jerónimo, temos o Santo António, por exemplo, e temos os vários santos de devoção. Por vezes o nome do santo, quando eu digo que recolhi vários, mas é o nome do santo que vai variando, não é? Vai variando. O texto é mais ou menos idêntico, de informante para informante, mas o santo que é invocado, não é? A quem se pede esse auxílio divino, é que o nome dele é que vai mudando. Não é? Pode ser o Santo António, pode ser o São Jerónimo, pode ser a Santa Bárbara. Eu agora não me lembro do nome do autor, mas há um artigo, se não me engano, da revista Lusitana, sobre as orações da trovoada e que explora bastante, inclusive até uma versão de Reguengos. Estava a ver se tinha aqui, mas não tenho aqui a referência. Mas depois, se quiser, eu posso lhe dar o meu e-mail e comunicamos. Sim, agradeço. A minha outra questão, posso? É só mais uma questão sim, relativamente claro. rápida.
Em relação às benzeduras, também nesse trabalho das trovoadas e trabalho sobre os amuletos que tenho estado a desenvolver, vejo alguns destas benzeduras ou destes textos que recolheu. E eles terminam então com o Pai Nosso e Ave Maria. A questão que eu lhe quero colocar é se o texto termina dizendo assim ou se eles rezam o Pai Nosso e a Ave Maria no final. É uma dúvida que se Rezam, regra geral, rezam. Eles pronunciam a expressão Pai Nosso, Ave Maria, não é? É como se fosse ali um pequeno lembrete, digamos, chamemos-lhe assim, um lembrete para que não se esqueçam de no final rezar o Pai Nosso e a Ave Maria. Faz parte de todo esse momento ritualístico. Okay. E há muitas benzeduras, como eu disse, são acompanhados de gesto, né? Daí o nome benzeduras, porque benzem, né? Vão benzendo, e consoante o mal de que se padece, assim são os rituais depois associados às benzeduras. E depois também depende de informante para informante e conforme ele a tenha aprendido. Ok. Muito obrigada então pelo seu esclarecimento. Nada, Alexandre. Bom trabalho. Se trocar o e-mail seria ótimo. Sim. Eu posso pôr aqui no bate-papo o meu e-mail. Não sei se mais alguém tem alguma questão. Vítor, convém fechar, faz favor, Vítor. Eu sei que não posso demorar muito tempo, só me dizer o seguinte: tinha uma tia-avó, que era da zona de Grijó, ao sul do Porto, parte da minha família é daí, que quando eu era miúdo tinha muito medo das trovoadas. Aliás, já quando era garoto ainda tinha, porque como arqueólogo apanhei muitas, mas ela ensinava-me, agora não me lembro, umas rezas a Santa Bárbara, precisamente. Agora, havia uma outra questão mais geral que eu gostava de perguntar, que é a seguinte: eu ainda conheci e fui amigo da fase final da sua vida do Michel Giacometti, que é uma coisa que eu aprecio muito, porque era uma pessoa, como toda a gente sabe, extraordinária. E gostava de... às vezes ainda cheguei a ir com ele a um ou outro local de gravação e ele dizia-me: isto hoje não recolhemos nada de jeito porque isto já são versões muito alteradas, muito deterioradas. Andava a procurar, ele conhecia muito bem, porque veio para Portugal em 57, como se sabe, e conhecia muito bem a música popular portuguesa. E uma pergunta que eu lhe queria fazer é sobre isso, quer dizer, isto é um património vivo, não há nada que fossilize, que fique para toda a vida igual, ou vamos encontrar algum arquétipo, isso não tem sentido nenhum. Mas, de qualquer maneira, como é que se lhe põe este problema teórico de se ver variantes, não é? Lembro-me também do Levi-Strauss e de toda aquela variante, aquelas variantes dos mitos, não é? Os mitos contam-se uns aos outros. Como é que... Quem conta um conto acrescenta um ponto, tem que bem dizer, não é? E é uma das características da literatura de tradição oral, é como o jogo do telefone estragado, nós vamos passando a mensagem oralmente, não é? E consoante ela vai ser armazenada de pessoa para pessoa, né? Assim pode, e depois sendo transmitida, vai ganhando e vai vivendo e sobrevivendo através dessas mesmas variantes. E é uma das suas características e que não devemos, eu não tenho essa preocupação de as limar, né? Mas mantenho-as intactas, tal e qual como o informante nos conta, porque depois também há aqui a questão da memória. O que é que a memória consegue buscar? Às vezes já não consegue recordar ipsis verbis aquilo que disse, mas tem uma ideia e vai buscar um sinónimo, e é assim que surge uma variante, não é? Mas esta é uma das características, já Menendez Pidal dizia a propósito do romanceiro que o romance vive nas suas variantes, não é? Portanto, é uma das características e que nós não, eu pelo menos não as vou limando e ofereço as versões tal e qual como elas me surgem, por isso é que são versões e não temos um texto que ficou fixo, ficou preso, né? Amarrado a um determinado molde ou esquema canónico. Há uma orientação, né? Nós vamos percebendo, mas é assim que ela vai sobrevivendo e chega até nós, né? Senão teria ficado presa no tempo, ou então depois também fica nos registros. Quando nós transcrevemos, acaba por ficar aí nesse registro que a fixa, né? Acaba, a partir do momento em que um texto da tradição oral é transcrito, acaba por ser fixado.
mas é aquela versão daquele informante. Não quer dizer que outro informante não o tenha aprendido de outra maneira. Portanto, é mais ou menos isto. Não sei se respondi à questão. Muito obrigado.